Você tem outro destaque de política? Olha, eu tenho uma resposta da Mariazinha Baré, que ela é a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas. Você deve lembrar que a gente falou ontem a respeito da declaração do senador Eduardo Braga, durante aquele evento de lançamento de pré-candidaturas para 2026, a dele próprio ao Senado, na presença de indígenas e lideranças indígenas depois divulgaram: chega de demarcarem terras sem que o povo seja ouvido. Foi a declaração dele e a nós nos estranha que a pauta principal dos indígenas seja a luta por demarcação de terra, porque isso realmente define o direito à vida, né, dos povos indígenas, e que as pessoas declarem individualmente, lideranças indígenas, lideranças que concorrem a cargos eletivos e também apoiem candidatos, declarem antecipadamente, sem ao menos pedir esclarecimento dessa fala do senador. Bom, hoje eu recebi essa mensagem da Mariazinha Baré, que é a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas e também é uma parceira aí da PIB, da COIAB, da COICA, enfim, de organizações internacionais. O que a Mariazinha comenta? Há muita manipulação e venda de sonhos aos parentes que vêm apoiando a não demarcação das terras indígenas. O que, de fato, há por trás dessas promessas feitas pelos políticos? Existem grandes interesses econômicos e grandes impactos socioambientais para nós, povos indígenas. Essa é a resposta da Mariazinha Baré a essa declaração do senador Eduardo Braga. Vamos ouvir a entrevista com Davi Copenal, Rose? Vamos ouvir. Tem um recado para os políticos, senadores, deputados federais do Amazonas que são a favor do marco temporal? Isso aí é muita gente que a gente fala, mas eles são realmente não escuta. Eles só escutam dinheiro. Dinheiro que está na terra. O marco temporal, ele continua roubando nossa terra, roubando nossa floresta, roubando nosso lugar. Esse aqui se chama marco temporal. E os senadores, deputados, eles são um grupo. Eles são um grupo contra o povo indígena, contra Yanomami, que é Yanomami que tem uma terra grande, que continua correçando, mudando as leis. Mas nós ninguém vai deixar não. Ninguém vai deixar, porque nós estamos aumentando o número da jovem Yanomami, Macuxi, Wapichana, e a Caiapó, o Turucu, e a nossa liderança nova já sabe falar, sabe usar a máquina também para registrar. Ninguém vai afrouxar, não. Rosane, só escuta o dinheiro, né? Fala do Davi Copenal. Isso. Tem mais uma pergunta que ele fala sobre o Raoni. A gente ainda pode colocar, acho que ainda dá tempo. A gente vai tentar localizar aqui, mas você pode comentar em cima dessa fala já, Rosane, enquanto a gente ajusta. Sim, mas é legal mesmo porque ela tem tudo a ver. Veja que como nada é por acaso, a gente não tinha espaço na semana passada em função das questões que estavam acontecendo, mas a fala do Eduardo Braga tem tudo a ver com essa declaração do Davi Copenaua. E essa entrevista com ele que a gente fez foi antes da fala do senador Eduardo Braga. Ele dá esse recado para os políticos do estado do Amazonas e de Roraima, mas os políticos por toda a Amazônia, a maioria deles é a favor do marco temporal, é contra os direitos indígenas e contra as questões ambientais, via de regra, em suas votações lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir aqui, Rose? É preciso... Pode falar. Podemos ouvir aqui, então, a sonora? Você consegue... Tem aí a sonora? Só para concluir, tá. É parecida com a fala da Mariazinha Baré, que exige um político que se apresente na envergadura como se apresenta e como tem realmente o senador Eduardo Braga, dentro das nossas expectativas, é necessário que se apresente com um discurso mais responsável, porque mesmo no sentido de terras que já são demarcadas, essas populações estão sofrendo violências muito graves. Esse é um assunto extremamente sério. E o ex-presidente Bolsonaro foi sempre criticado pela irresponsabilidade da fala, de tratar a demarcação de uma forma superficial, como se fosse algo
que é dado contra os interesses da população. Isso causa maior desarmonia, isso causa mais ódio contra a população indígena, isso causa mortes, causa violências. É muito sério. Parece brincadeira, no entanto, não é nem um pouco, né? Em função de tudo que essas populações sofrem, esse é o recado do Davi Copenaua e da Mariazinha Baré. Vamos ouvir o restinho da entrevista aí. Lá no ATL, o Raoni falou da importância dos jovens permanecerem. Vocês lutaram por muito tempo, são referências internacionais. Qual é a sua expectativa sobre os jovens indígenas, do movimento, né, de defesa dos direitos indígenas? Bom, você fala que ele é como... Raoni é como meu tio. Ele é o professor meu. Ele que ensinou para guerrear. Guerrear, assim, briga contra invasores. Ele que criou essa luta que nós temos hoje. Então, sem terra, um jovem, hoje, eles vão sofrer na cidade. Passa fome, não tem casa, pagar luz, não tem dinheiro. E o branco não vai dar dinheiro de graça. Então, para não sofrer isso, tem que continuar a lutar. Continuar a lutar para trabalho, plantar banana, macaxeira, caçar, cuidar de peixe. Isso aí é para sobreviver. Tem um recado para os políticos, senadores, deputados federais de Roraima e do Amazonas que são a favor do marco temporal? Isso aí é muita gente que a gente fala, mas eles são realmente não escuta. Eles só escutam dinheiro. Dinheiro está na terra. Rose, você pode seguir, que essa já é a primeira sonora que nós rodamos, essa outra parte da fala. Roubando nossa terra, roubando nossa floresta. Essa é a que a gente repetiu, então, né? Não. Rodou a segunda sonora, mas esse foi o complemento. Pode prosseguir, as duas rodaram. Tá, então pronto, eu acho que é isso. Eu acho que a fala final do Raoni, do Davi Copenaua, é perfeita, né? Os políticos não nos escutam, eles só escutam o dinheiro. Né? Via de regra, esses assuntos dos grandes empreendimentos, né? Das grandes promessas de desenvolvimento regional, eles não incluem os interesses reais, sociais e ambientais das locais. Isso não é de agora, por isso que eu digo que algumas promessas não trazem novidades. Isso é de 500 anos, né, Ricardo? Essa coisa de ter a Amazônia como possibilidade de exploração dos seus recursos naturais para enriquecimento. Isso tem enriquecido muita gente e causado a miséria e a morte das populações locais. É preciso debater esse assunto por um outro prisma, e os povos indígenas estão debatendo. É que o nosso preconceito, o nosso racismo e o preconceito e racismo dos políticos associado à desqualificação deles também faz com que eles não escutem os indígenas, não escutem esses debates em alto nível que estão ocorrendo nas comunidades indígenas, nos encontros indígenas, no acampamento Terra Livre. A gente compartilhou algumas coisinhas aqui, sabe? Mas é muito mais profundo o debate, cabe muito mais questões, por isso que a gente, via de regra, coloca esses debates maiores, as falas mais longas, no exclusiva, porque a gente quer escutá-los. A gente consegue, por escutar os políticos e escutá-los, perceber a diferença na qualificação da fala deles em relação às propostas, a enxergar essa população local. Então é isso. E o recado final aí do Davi Copenaua sobre essa importância do Raoni para ele próprio, para o movimento indígena e para os jovens, né? Para os jovens indígenas que consigam permanecer lutando, interessados em preservar suas culturas, a vida deles e a defesa, né, de todas as populações indígenas, seus interesses, a unidade, né, dessa luta deles, porque ele é um Yanomami, ele defende a população Yanomami, mas ele circula o país inteiro na defesa dos direitos de todos os povos indígenas. Rosane Carvalho, até amanhã. Até amanhã, Ricardo.